dizer como é que está chegando o nosso sinal aí no seu bairro, na sua cidade, como é que você está acompanhando aqui a nossa programação, é importante para a gente saber também. Então manda a sua mensagem que a gente vai responder sim, com todo carinho. E o nosso programa de hoje, desta quinta-feira, nós vamos abordar um tema bem importante, que é a menopausa. Isso mesmo, a menopausa. Você já está passando por aqueles sintomas, minha amiga? Já está começando a sentir algum dos sintomas da menopausa? Já está naquela faixa etária? Ou conhece alguém da sua família ou amigo que já está sentindo um pouquinho esses sintomas da menopausa? Então se liga aqui no Geração Saúde desta quinta-feira e nós vamos trazer o tema hoje completinho para você, tirando todas as dúvidas. No primeiro bloco do nosso programa, nós conversamos com Cacilda, ela que já está passando por essa fase, já iniciou há um tempinho a menopausa, vai conversar com a gente para contar a sua experiência, como é que ela vem tratando, como é que ela vem lidando com esses sintomas da menopausa no dia a dia, né, que mexem muito com o dia a dia da mulher. A gente vai trazer, sim, as informações, a experiência de Cacilda. Desde já, Cacilda, muito obrigada pela sua participação, por ter contado um pouquinho da sua história, da sua experiência com a menopausa aqui para Geração Saúde. E no segundo bloco nós vamos conversar com o ginecologista Dr. Diego para esclarecer para a gente as dúvidas, falar um pouquinho dos sintomas, falar um pouquinho dos tratamentos, enfim, desmistificar um pouquinho como é essa doença, como é que chega a menopausa, como é que as mulheres são afetadas diretamente por esses sintomas. Então, mais uma vez, se você tem dúvida, tem alguém que precisa assistir esse programa hoje, vai lá, liga, olha, começou a Geração Saúde e hoje nós vamos falar sobre menopausa. Só algumas informações referentes à menopausa, gente. Um estudo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da USP, indicou que 68% das mulheres chegaram na menopausa no sobrepeso ou na obesidade, gente. Essa é uma das consequências também. O estudo é um dos mais amplos já realizados no Brasil sobre o tema e mostra ainda que desse total de mulheres, 67% tem problemas relacionados ao sistema vasomotor e contrações e dilatações de vasos sanguíneos. Então, tem aí essa relação. A pesquisa constatou que no primeiro atendimento para tratar a menopausa, as mulheres apresentam geralmente hipertensão arterial, 44,94% delas, a diabetes, 10% das mulheres e o tabagismo, 8,39%. Então, existe também essa relação com essas doenças. Um dos resultados, gente, da pesquisa revela que a média etária de ocorrência da menopausa no Brasil é de 48 anos. A média de idade entre 40 e 48 anos, chegando perto dos 50 anos. O levantamento, gente, foi feito com cerca de 6.000 mulheres em uma investigação que durou 11 anos do setor de climatério do Hospital das Clínicas lá de São Paulo. São muitos, gente, os sintomas, né? Sentem o famoso calor, a ansiedade, a irritação, o nervosismo, né? São muitos sintomas e a intensidade desses sintomas varia para cada mulher. Para minimizar esse desconforto da menopausa, existem terapias de reposição hormonal que normalmente combinam os dois hormônios, o estrogênio e o progesterona. Nas unidades básicas de saúde, gente, é uma dica aí do Geração Saúde para você que está passando por essa fase. Nas unidades básicas de saúde e também nos núcleos de saúde da família, o NASF, aí do seu bairro, da sua rua, são oferecidos, gente, tratamentos de terapia de reposição hormonal, inclusive com medicamentos fitoterápicos, que são obtidos a partir de plantas, como, por exemplo, a soja. Então, se você passa por esse problema, né, está passando por esses sintomas, procura aí o posto de saúde do teu bairro, que de repente tem aí um tratamento alternativo para você conviver bem com a menopausa. E nós vamos conferir agora como é que foi a nossa conversa com a Cacilda, ela que nos recebeu na sua casa e contou pra gente um pouquinho da sua experiência com a menopausa, né? Vamos ver, vamos conferir o que é que a Cacilda faz para aliviar esses sintomas da menopausa. Vamos lá. A menopausa é caracterizada pela diminuição na produção dos hormônios responsáveis pelo ciclo menstrual e pela fertilidade. A intensidade dos sintomas varia de acordo com cada organismo. Cacilda Mendonça começou a perceber os primeiros sinais da menopausa quando tinha 38 anos. Quando eu comecei a perceber que eu já estava entrando na menopausa, foi com 38 anos. Então eu comecei a sentir as coisas, né? Assim, os calor, sem paciência, porque tem gente que fica, não sabe, sem paciência, ansiosa até demais. Aí eu procurei um médico, fui procurar um médico aqui no postinho do centro de saúde. Aí ele
Disse que era normal mesmo, era de coisa mesmo da idade. Mas que passou uma medicação para mim, eu comecei a tomar e me senti melhor. O tratamento para a menopausa é indicado quando os sintomas são muito intensos que comprometem a vida profissional e familiar. No caso de Cacilda, a medicação e a atividade física garantem a diminuição dos sintomas. Eu estou tomando uma medicação que ele é bem engraçado, não, é Acalme-se. Mas eu estou me sentindo melhor depois dessa medicação. Também eu faço ginástica aqui, tenho uma bicicleta. E é muito bom. Ele disse que eu tinha que fazer caminhada, mas como eu sou deficiente, eu não posso fazer caminhada. Eu faço bicicleta aqui em casa mesmo. A alimentação balanceada também traz benefícios. Eu tenho que seguir uma alimentação rígida. Eu saí de muitas coisas. Saí de várias alimentações. Eu tomo mais assim, mais saudável, né? Porque não dá mais pra... Mas eu gosto muito de muita coisa que eu não posso, eu tenho que sair, tive que sair à força. Porque a gente, quando chega numa certa idade, a gente não pode ultrapassar, né? Se quiser viver bem. Cansaço, ansiedade, suor, alterações de humor e principalmente o calor estão entre os sintomas que mais incomodam. É a quintura, porque eu tô aqui, eu já tô suada, já tô suando. Mas é assim mesmo, eu passo o dia sozinha aqui, Deus. Aí pronto, é a quintura. Mas eu fico muito ali no quarto também, eu gosto de andar com o ventilador de lado, sabe? Às vezes eu ligo ali a televisão e fico cantando. Gosto muito de cantar também, graças a Deus. Para mim não me sentir só, eu ligo a televisão e começo a cantar aqui sozinha. Durante a menopausa existe o período chamado de climatério. Essa fase recebe esse nome, pois um dos sintomas mais comuns são as sensações de ondas de calor, mais conhecidas como fogachos, que acometem entre 60% e 80% das mulheres. Tem que tomar muito banho, beber muita água e tomar muito suco. Apesar de todos os sintomas, Cacilda consegue levar uma vida normal e fazer todas as suas atividades. E para quem está entrando na fase da menopausa, Cacilda deixa algumas dicas. Eu consigo levar minha vida normal, que eu fico bebendo, tomando água e tomando suco, molhando o rosto. Eu vou para a igreja, de noite eu saio para a igreja, vou para os ensaios. Não, dou uma dica para quem está entrando na menopausa que faça caminhada, faça academia. Eu estava até indo para academia, mas também deu um tempo. Mas eu vou voltar para minha academia, para viver a minha vida normal, dá para viver. Tá aí, gente, a experiência de Cacilda deixou até algumas dicas, né, para você que está passando por essa fase, assim como ela, para aliviar esses sintomas. Então, nós vamos agora para o nosso intervalo. Na volta, nós conversamos com o Dr. Diogo para comentar um pouquinho a experiência da Cacilda e responder algumas questões sobre a menopausa. A gente volta já. Especialista em viagens nacionais e internacionais, com atendimento diferenciado e personalizado, a RepTour é referência em Mossoró. Oportunidades únicas, momentos especiais e inesquecíveis, com suporte, a consultoria e a atenção ideais e necessária para a sua melhor viagem. Todos os serviços de turismo, viagens, agendamento de vistos, intercâmbio, pacotes personalizados e muito mais. Você encontra na RepTour, Avenida Alberto Maranhão Centro. Paiê, o senhor viu? Os bichinhos estavam cantando e falando em passear na floresta. Vai. Gol! Com a Brisanet, a diversão é grande para o pai e também para o filho. Usando o benefício PIP, você pode assistir 2 programações ao mesmo tempo. Enquanto o seu filho vê o desenho preferido, você assiste aquele jogão de futebol. A Repete é uma das empresas que mais investe em tecnologia na nossa região. São vários serviços num só lugar: gráfica rápida, brindes, impressão em grandes formatos, itens em acrílico, MDF e ACM, fachadas comerciais, envelopamento de veículos, outdoor, painel de LED, criação de artes e o que a sua imaginação permitir. Repete Indústria de Comunicação Visual, Avenida Leste-Oeste, 3316-0032. Ei, queria poder falar com você.
te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. De volta com o seu Geração Saúde desta quinta-feira, hoje falando sobre menopausa. A gente conferiu aí a experiência da Cacilda, contou pra gente um pouquinho de como ela vem cuidando para aliviar esses sintomas. E já está aqui no nosso estúdio o doutor Diego Henrique, ele que é ginecologista, e vai explicar um pouquinho pra gente sobre esse tema. Doutor Diego, muito obrigado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Geração Saúde. Prazer, sempre às ordens. Vou logo começar perguntando a principal dúvida. Explica pra gente como é que acontece a menopausa, o que é que ela mexe tanto na vida da mulher. A menopausa é a falência da função ovariana. Os ovários é quem produz os hormônios femininos, né, principalmente o estrógeno e a progesterona. E é ele quem regula todos os sistemas praticamente da mulher, ele tem participação em todos eles. E nessa idade, a menopausa, para eu dizer que uma mulher está em menopausa, ela tem que estar há 1 ano sem menstruar, né? E a gente pode fazer isso pela história, né, de vida dela, colhendo a história clínica ou mesmo exames laboratoriais. Então, é a falência dos ovários 1 ano sem menstruar. Certo. Aí a gente pergunta também, né? Quando a mulher entra na menopausa, quando deve ser a frequência dela em visitar o ginecologista? Porque existe uma ideia equivocada assim que, como eu não tenho mais o ciclo menstrual, eu já entrei na menopausa, eu não preciso ir ao ginecologista. Por que isso acontece, essa dúvida? Não, isso não é assim. As consultas devem ser anuais de toda mulher, principalmente depois de iniciar as atividades sexuais. Então, anual, e não deixa de ser anual pós-menopausa. Aí, cada caso deve ser individualizado, né? Mas as consultas são anuais, ela deve colher preventivo, ela ainda deve, eu diria até que teria que ter mais cuidado, né? Ela passa a fazer parte de um grupo de risco, onde a gente tem que rastrear câncer de mama depois dos 40 anos, de acordo com a Sociedade de Mastologia. Então, isso não muda nada, é anual e individualizado, dependendo de cada caso. Certo, doutor Diego, e assim, a gente viu aí na matéria que são muitos sintomas, né? E o principal sintoma é realmente esse calor. Então, que outros sintomas, assim, afetam tão diretamente a vida da mulher? Como eu falei, a diminuição ou a ausência desses hormônios femininos trazem muitas consequências para a mulher, né? O principal sintoma, a principal queixa são realmente os fogachos, como Cacilda falou na entrevista, que são essas ondas de calor que inquietam e tal, mas diversos outros sintomas, como a labilidade emocional, tem mulheres que se estressam, oscilam muito o humor, altera sono, né? A paciente tem um ressecamento vaginal, diminuição da libido, do desejo sexual, então sai mexendo nisso tudo, às vezes até o metabolismo ósseo, então a gente tem que vigiar essa mulher com a densitometria óssea para avaliar como está esse osso dessa mulher, dessa paciente. Então, diversos sintomas e sistemas que a gente tem que ficar acompanhando. Doutor Diego, existe a pré-menopausa e qual é a diferença entre esse climatério e já a menopausa mesmo, assim, melhor dizendo? Sim, o climatério é o período que antecede a menopausa. Como eu falei, a menopausa é quando nós temos 1 ano sem menstruação. Né? 1 ano sem menstruação, então é um diagnóstico retrógrado, né? A gente olha para trás e diz assim, há 1 ano que ela está sem menstruar, ela está na menopausa. Até ela chegar a esse diagnóstico, que geralmente são 2, 3 anos, que esses sintomas começam a aflorar, é o período que a gente classifica como climatério, que antecede a menopausa. Certo. Aí assim, doutor Diego, vai haver alterações no corpo da mulher passando por essa fase? Sim, altera sim, consideravelmente. O metabolismo, né, de perda de massa magra, a parte muscular, né, a paciente resseca a pele, né, a paciente cai libido,
Esses seriam talvez os principais, algumas manchas de pele própria da idade, isso tudo deve-se às alterações hormonais, a queda ou parada de produção dos hormônios. Certo. E assim, a menopausa, doutor Diego, ela pode vir associada a outras doenças? A menopausa, sim. Eu vi até na reportagem que falava da hipertensão. Na realidade, não é a menopausa que causa a hipertensão. É porque em torno de 50% das hipertensões a hipertensão é assintomática e ela passa desapercebida e a pessoa nunca sabe. Então, numa consulta de rotina, às vezes por conta de uma queixa de menopausa, que o ginecologista acaba sendo o médico, a primeira porta da mulher, né, de queixas e tal, e a gente acaba diagnosticando, às vezes, ou sugerindo uma hipertensão arterial. Mas não é a menopausa que causa a hipertensão, não. É um achado, porque na maioria das vezes é silenciosa e a gente acaba dando esse diagnóstico, que é bem próprio dessa idade, né? Entendi. É assim, o que a gente também pode perguntar é assim, devido a essa queda de hormônio, ou como o senhor falou, parar de produzir esse hormônio, pode ser que outras doenças acometam a mulher? Sim. Como eu falei, por exemplo, o metabolismo ósseo. A osteopenia, que é um enfraquecimento da matriz óssea, ou até mesmo a osteoporose. A queda dos estrógenos podem provocar isso, podem acelerar esse processo. Todo mundo passaria por esse processo, mas com a queda dos hormônios, esse processo se dá de forma mais rápida. Então, a gente tem que monitorar esse osso, tem que monitorar pele, lesões de pele, tem que monitorar diversas coisas. Outro quadro também bem comum é essa questão da labilidade emocional, da alteração de humor. E a ideia do tratamento principal do climatério e menopausa é a gente trazer mais qualidade de vida para essa mulher. Né? Uma paciente que, na maioria das vezes, é sexualmente ativa, mas tem uma queda de libido, um ressecamento vaginal, né? E aí a gente precisa intervir para trazer mais qualidade de vida a essa mulher. Esse é o objetivo principal, que de uma forma geral o tratamento tem que ser individualizado, né? A gente pensa, está faltando hormônio, dá hormônio, mas isso traz alguns riscos secundários que devem ser discutidos e vistos individualmente. Nem sempre na maioria das vezes, aliás, esse não é o tratamento. É uma fase que a mulher vai passar, toda mulher vai passar por essa fase. E a gente vai o quê? Estar ao lado para a gente poder estar dando mais qualidade de vida à mulher, corrigindo aquilo que mais a incomoda. Exatamente. A Cacilda falava para a gente, durante a nossa conversa, que, assim, além do calor, ela se sente muito ansiosa. Ela disse que depois que começou a sentir esses sintomas, o que mais incomoda ela, além do calor, é a questão da ansiedade. Exatamente. Como eu falei, talvez a parte emocional seja a que mais, junto com os fogachos, né, que é a que mais incomoda, são as mais comuns no consultório, porque realmente essa paciente perde a paciência, altera o sono, e aí não dorme direito, e vem uma bola de neve, né, de sintomas que interferem no relacionamento com os filhos, com o parceiro, né, e acaba tirando a qualidade de vida dessa mulher. Doutor Diego, quais são os exames periódicos que a mulher, nesta fase da menopausa, do climatério, ela deve fazer? Mulheres sexualmente ativas, né, ou que já tiveram já iniciaram atividade sexual, porque eventualmente encontramos quem não teve, o preventivo, que é o preventivo do câncer de colo de útero. É importante lembrar que esse exame, geralmente, a gente faz um preparo nas mulheres menopausadas para poder fazer um bom exame. O exame de mama anual, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos deve ser feito anual, aí tem que se discutir se ultrassom ou a mamografia, isso é individualizado. E a densitometria, sempre a gente marca um exame de densitometria para ver a qualidade desse osso, como está o osso dessa paciente no climatério e menopausa. Uma outra informação é que a menopausa, ela pode se dar, como na entrevista aconteceu com a dona Cacilda, aos 38 anos, a gente considera uma menopausa precoce, antes do tempo. Os ovários, a gente espera essa diminuição da função falência a partir dos 40 anos. Então, antes disso, a gente diz menopausa precoce. E aí essa paciente está sob um risco maior, já que esse osso vai ficar mais desprotegido durante mais tempo. Então,
a densitometria e esse acompanhamento da matriz óssea, a questão de colo de útero e mama. Esses são os obrigatórios e anuais. Vamos ficar ligadas, viu, mulheres? Chegou aquela idade, esses exames já são recomendados. Agora, doutor Diego, em relação à reposição hormonal, que é tão falada, tão conhecida, as mulheres às vezes, eu preciso fazer reposição hormonal, mas é preciso antes ir ao médico e saber se realmente o seu quadro necessita. Mas em que momento essa reposição ela é indicada? A reposição hormonal é um ponto de grande discordância entre os médicos, né? Não pelo reconhecimento da melhora dos sintomas, mas pelos riscos que isso pode trazer, né? Os riscos de câncer de endométrio, que é de útero, e câncer de mama. Então, nem toda paciente pode fazer. Eu geralmente classifico da seguinte forma: o que resolve é o hormônio. O que vai trazer realmente uma resolução dos problemas, na sua imensa maioria, são os hormônios. Porém, tem o risco do câncer e de endométrio, que existem uns critérios de exclusão. Por exemplo, parente de primeiro grau com câncer de mama é uma contraindicação absoluta ao uso de a reposição hormonal e tal. E existem hoje medicações que são sérmicos que trazem uma melhora considerável sem o risco do câncer. Então a gente tem que sempre botar isso na balança, individualizar cada paciente, cada situação, para que a gente possa fazer esse tratamento, por isso que eu enfatizei anteriormente, na qualidade de vida. A gente tem que trazer melhor qualidade de vida àquela paciente, o que não quer dizer que a gente vai necessariamente resolver o problema da paciente, mas vamos melhorar a qualidade de vida, porque toda mulher vai passar por isso. É da idade, né, gente? Vai chegando e todo mundo vai passar por isso. Aí, assim, doutor Diego, existe outro tratamento alternativo à base de remédios quando não se indica o tratamento hormonal? Sim, nessa escala que eu comecei a falar, temos a parte hormonal, temos a tibolona, né, que é um sérmico que atuaria semelhante ao hormônio, mas sem os riscos, e as isoflavonas, né, que são a terceira linha de tratamento, vamos colocar dessa forma, que ele está presente em uvas, em alguns alimentos, que inclusive na soja, né, que a gente encontra no mercado, que traz uma discreta melhora, mas melhora sim, seria a terceira linha de tratamento, né, medicamentoso. Certo, a gente viu na matéria com Cacilda que ela é bem preocupada com essa questão da alimentação. Ela disse que teve que deixar de comer muita coisa que gostava, porque justamente ela quer ter esse cuidado. E a educação, a atividade física também. Esses dois juntos, a alimentação e a atividade física, não fazem mal a ninguém, e nessa fase principalmente, né? De forma alguma, pelo contrário. É até bom você tocar nisso, porque, por exemplo, a parte óssea, a gente traz uma melhora, obviamente, nessa fase de climatério e menopausa, com atividade física que é indispensável para qualquer pessoa, a não ser que a limitação não permita. Mas a qualidade do osso depende dessa atividade física durante toda a vida da mulher, né? Então, a atividade física durante toda a vida, lá na frente, vai fazer a diferença na qualidade desse osso. Então, a atividade física desde cedo. As mulheres devem ser orientadas nesse sentido. Além da ingestão de cálcio, de exames periódicos, porque às vezes a gente pode achar outras alterações, tipo de tireoide, que interferem no metabolismo ósseo, ou outros, que lá na frente a gente vai ter a consequência de não ter tratado ou ter descoberto antes, né? Então, a atividade física e a alimentação é sim a base de toda uma vida saudável e traz consequências importantes nessa fase. Certo, então, doutor Diego, eu quero que você deixe aqui qual é a recomendação para se ter uma boa saúde já nessa terceira idade, nessa fase, a partir dos 40, 50 anos, além de atividade física e de alimentação, que a gente já sabe que é sim importante, mas que recomendações dá a essas mulheres que já estão começando a sentir esses sintomas, né, e que querem passar bem por essa fase? Sim, em primeiro lugar, está com os exames periódicos em dia. Mama, câncer de útero, preventivo, câncer de colo de útero, né, e a densitometria nesta fase. Depois que procurar hábitos de vida saudáveis, né, e tranquilizar-se, porque hoje nós temos como ajudar, trazer mais qualidade de vida a essa paciente, porque bate um desespero e às vezes elas ficam transtornadas, né, porque altera sono, irrita, agressividade, chora fácil, e a gente tem como ajudar, ter a paciência, procurar um profissional
que possa estar ao lado dela e fazer esse rastreio para trazer essa qualidade de volta. Ok, gente. Essas foram as dicas aqui do Dr. Diego. Muito obrigada, Dr. Diego, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos aqui no Geração Saúde. Nada, um enorme prazer. Nós ficamos por aqui e amanhã, sexta-feira, nós vamos falar mais uma vez sobre aquele tema bem importante, gente, o Setembro Amarelo. Esse mês a gente fala combatendo o suicídio a favor da vida. Então você fica ligadinho aqui no Geração Saúde. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença hoje. Amanhã tem mais Geração Saúde para você. Até lá.